A paz do Senhor, queridos. Tivemos esse domingo uma grande celebração, pela nossa previsão, pelos números. Aproximadamente 2.500 pessoas assistiram, participaram da reunião, fizeram dos seus lares um lugar de culto ao Senhor, e foi um dia muito especial na presença do Senhor e com a família. Pessoas entregaram a vida para Jesus, pessoas se reconciliaram com Jesus, e nós acreditamos naquilo que temos dito. É um tempo de milagre. Apesar de toda a crise, de toda a dificuldade, não é um momento de pavor, mas é um momento de esperança, fazermos tudo o que nós podemos e crermos no milagre do Senhor. Nessa semana nós vamos começar com a nossa célula online. Vai ser muito desafiador, através do aplicativo onde todos nós vamos nos encontrar no mesmo horário da célula. Você tem o desafio de assistir aproximadamente 15 minutos de uma explanação da mensagem, que depois vai ser discutida, comentada com o seu líder de célula. O tema da mensagem é o tema do culto de domingo, para que nós venhamos estar remoendo, estar pensando novamente naquilo que falamos na palavra rema do Senhor para a nossa igreja nessa semana. A partir de amanhã, terça-feira, nós vamos começar uma série de devocionais para que cada manhã você tenha na sua casa uma palavra de Deus através de alguns líderes da igreja, através de alguns pastores, alguns líderes de macrocélula, que vão estar compartilhando 1 minuto, 2 minutos de um devocional que você pode fazer sozinho, você pode fazer com a sua família. E eu creio que vai ser um tempo muito importante. Nós vamos estar postando um devocional toda terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo é o nosso dia de culto e segunda-feira nós vamos estar lançando a lição da célula da semana. Graça e paz a todos. Essa é a nossa primeira reunião de célula, a primeira mensagem de célula que você assiste, participa e logo depois você segue na reunião online com o seu líder de célula no horário pré-estabelecido por ele. O tema da lição de hoje, nós vamos dar seguimento àquilo que nós falamos no domingo, sobre o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, eu quero ler com você. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Antes de dar seguimento, eu gostaria somente de informar que eu vou estar introduzindo essa lição, mas logo depois teremos a presença também da minha querida esposa Antonella, que vamos fazer juntos essa ministração. Antes de mais nada, gostaria de olhar com você o contexto de tudo isso que está acontecendo. Nós estamos vendo aqui Crônicas, no livro de Crônicas, relatando alguma coisa que aconteceu no ano aproximadamente 950 antes de Cristo. Depois da edificação do templo, o rei Salomão, filho de Davi, edifica todo o templo de Salomão, um templo em que o povo de Israel cultuava o Senhor, onde somente ali eles poderiam fazer os sacrifícios. E depois dessa construção, ele constrói um altar, um tablado, um palco de bronze, coloca na esplanada, coloca no pátio do templo, e dali ele faz uma oração. Ele sobe naquele lugar, dobra os joelhos, ergue as suas mãos diante do povo e faz uma oração a Deus, pedindo ao Senhor para que o Senhor escutasse o povo. Cada vez que o povo pecasse, chegasse naquele lugar e se arrependesse dos seus pecados e clamasse ao Senhor, que o Senhor os escutasse. Em algum momento de seca, que o Senhor enviasse a chuva através da oração do povo. Em algum momento de praga também, que o Senhor livrasse a nação de Israel de qualquer tipo de praga. Cada vez que o povo, naquele lugar, ou olhando para aquele lugar, ou se dirigindo para aquele lugar, clamasse e buscasse a face do Senhor. E nós temos aqui algumas exigências que Deus dá. Pela segunda vez, Deus fala com Salomão. Deus responde ao clamor de Salomão e Deus fala com ele. A primeira vez que Deus fala com Salomão é quando Deus diz para Salomão pedir qualquer coisa e ele pede sabedoria. E agora a segunda vez na edificação do templo de Israel, que o Senhor responde à oração de Salomão e diz para ele, tá bom, Salomão. E ele fala todo esse texto que nós acabamos de ler, dizendo que, garantindo para o povo uma palavra de esperança, de que o Senhor escutaria sim o clamor do povo, porém haviam algumas exigências.
E hoje eu gostaria de falar com você sobre as exigências do Senhor para uma bênção nacional. Uma coisa que é importante salientar é que o livro de Crônicas, que era um livro só e depois foi dividido, se Salomão, nós estamos falando de o ano 900 a.C., quem escreveu, provavelmente Esdras, não está confirmado, escreveu lá na frente, 400 anos antes de Cristo, 450, nas 3 comitivas de retorno do povo que já estava no cativeiro e agora está retornando para a Terra Prometida. Primeiro Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias, histórias conhecidas que nós conhecemos. Zorobabel restaura o templo, Esdras restaura, em tese, a lei, e Neemias restaura os muros. E é nesse tempo, passaram-se aproximadamente 500 anos. E o que o povo se depara nesse momento, quando o livro de Crônicas é escrito, é uma terra desolada, sem segurança, sem muros, sem o culto sendo edificado. Então eles precisam reconstruir um local que está desolado, está sozinho, está vazio. E é interessante que justamente esse texto que o escritor de Crônicas escreve, o escritor de Reis, que nós estamos falando de 100 anos antes, não coloca. Talvez porque ele esteja preocupado em outro cenário, quando ele se depara com uma terra desolada, que é importante que o povo também faça a sua parte para que o Senhor possa renovar, restaurar a sua promessa e a sua aliança com o povo. Eu creio que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje, em que como igreja nós temos que fazer a nossa parte para que haja de fato uma restauração, uma bênção nacional nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E olhando para esse texto, nós acabamos de ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vamos desde o 13, ou melhor, do 12. Então, certa noite o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração, escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre o meu povo, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Paramos no versículo 15, talvez seja um pouco diferente, eu li na versão NVT, e eu quero convidar daqui para frente a Antonella para caminhar conosco e olhar cada um desses pedidos, desses pré-requisitos que o Senhor coloca para o povo e depois cada um desses pontos da promessa de Deus, da garantia da vitória, da bênção de Deus, da palavra de esperança, porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo de milagre. Olá, vamos começar então a estudar esse texto e lembrarmos das palavras de domingo. Primeiro eu queria que pudéssemos pensar juntos quem é esse povo que se chama pelo nome do Senhor. E hoje esse povo somos eu e você, somos a igreja do Senhor. E nós estamos em alguma cidade, nós diferentes, e o povo de Deus está espalhado pelas cidades, aqui vizinhas. E em Romanos 8:19 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nós temos uma sensação muito clara que as pessoas, a natureza, os nossos vizinhos, nossos conhecidos estão com grande expectativa, esperando que o povo de Deus possa se revelar neste tempo tão difícil que estamos enfrentando. Então, você que é povo de Deus, eu que sou povo de Deus, temos uma grande tarefa neste tempo de revelarmos a expectativa que as pessoas têm sobre nós. Existem 4 exigências que o Senhor dá neste texto e nós vamos ir caminhando uma a uma. A primeira exigência por parte de Deus para o povo era que ele se humilhasse. O texto diz que se nós nos humilharmos, então ele poderia nos ouvir. Uma das atitudes que o Senhor espera de nós neste tempo é que tenhamos um espírito de contrição, de total dependência, de total entrega a Ele. E eu creio que esse é o espírito que nós estamos vendo hoje na maioria das pessoas, de medo, de pavor diante da situação, mas a humilhação vai além do que o medo, vai além do que o desespero. A humilhação diante do Senhor é reconhecer
que nós temos total dependência nele. É dizer, Senhor, o controle da nossa vida está nas tuas mãos. Então essa é a primeira exigência que o Senhor faz ao povo. A segunda que ele faz tem relação à oração. Diz que se nós orarmos e buscarmos em oração a Ele, então Ele poderá nos ouvir. O que o texto está querendo nos dizer aqui? Será que eu e você estamos orando da maneira certa? Estamos buscando o Senhor da maneira com que Ele vai nos ouvir? Você está orando? Você está tendo tempo para buscar ao Senhor, para ouvir com atenção o que Ele está querendo nos dizer? Temos muitas possibilidades do que Deus esteja querendo dizer à sua igreja. Eu tenho muitas coisas que o Senhor tem falado comigo. Eu creio que você também tem muitas coisas que o Espírito revelou a você do porquê do Senhor estar permitindo essa situação. Mas temos que ter cuidado para entender se realmente é isso que o Senhor está querendo nos dizer em oração. Então, separe tempo para não somente falar com Deus, mas para poder ouvir com atenção o que Ele está querendo nos dizer. Tiago 4:2 diz: vocês não têm porque não pedem. Separe um tempo nessa semana para falar com Deus, para pedir a Ele, para ser específico nos seus pedidos e também para ouvir o que Ele tem a nos dizer neste tempo. A terceira condição da parte do Senhor para o povo, que somos nós, é que busquemos a sua face. Buscar a face do Senhor é além do que orar, que já é parte de buscar a face do Senhor, mas buscar a face do Senhor é ter um relacionamento íntimo com Ele, é conhecê-lo intimamente. E estamos tendo esse confinamento onde estamos voltando para casa. Aqueles que têm uma rotina de correria sempre na semana estão tendo que ficar em casa, estão tendo que se reencontrar com os membros da família dentro das quatro paredes da casa. E também está sendo um tempo para se reencontrar com o Senhor, para gastar tempo para conhecer ao Senhor. E quem sabe, para muitos de nós, redescobrir ao Senhor. Termos tempo para poder ler a palavra, poder realmente entender quem Ele é. Porque na correria do dia a dia, nós muitas vezes não conhecemos quem Deus é. Não temos um relacionamento realmente íntimo com Ele, não conhecemos a sua face, não sabemos como Ele parece, não sabemos como o seu rosto parece, como Ele pensa, como Ele sente. E este é um tempo para que eu e você possamos buscar a sua face, buscar conhecê-lo, buscar entendê-lo, buscar ouvir a sua voz. E que presente estamos tendo nesses dias de reencontrar ao nosso Senhor na nossa intimidade. A quarta exigência que o Senhor faz para o seu povo é que ele se afaste dos maus caminhos. A gente pode pensar mais afastados do que já estamos dentro de casa, com um contato mínimo de pessoas, se afastar mais. Bom, eu penso que mesmo dentro de casa nós podemos não estar nos afastando dos nossos pecados, podemos estar cometendo os mesmos pecados que nós cometemos fora de casa, mas agora dentro de casa. Nós podemos continuar tendo as mesmas práticas que desagradam ao Senhor dentro das quatro paredes da nossa casa. Quais práticas de pecado que nós podemos praticar? Eu creio que são inúmeras. Eu vou citar algumas aqui. Podemos estar mentindo. Daqui a pouco, por nos reencontrarmos com a nossa família, como eu disse antes, nós vamos ter que esclarecer algumas situações, vamos ser questionados sobre algumas coisas, se contas foram pagas, se coisas foram feitas ou não feitas, vamos ter tempo para conversar e a verdade muitas vezes vai vir à tona e daqui a pouco nós vamos ter a inclinação a mentir para não precisar ter um problema dentro de casa, já que estamos confinados. Então a mentira pode ainda ser uma prática nossa, mesmo dentro de casa. Uma das práticas erradas de pecado que podemos continuar tendo dentro de casa é a avareza, o egoísmo. Agora temos uma sensação de estar bem supridos, precisamos estar bem supridos em casa e daqui a pouco a gente viu imagens de pessoas no supermercado brigando por alguns itens, com medo de que faltem na sua própria casa. Nós podemos também cair nesse perigo dentro de casa, com nossos filhos, daqui a pouco discutindo por alguma coisa que vai acabar. Podemos estar também tendo práticas que não agradam ao Senhor nesse sentido.
Podemos estar praticando imoralidade sexual, temos acesso às redes sociais, aos computadores. É um perigo que nós podemos correr também nesses dias. Podemos estar invejando outros por estarem com outras condições, não só de poder estar em casa, aqueles que ainda não podem estar, ou por estar em condições melhores dentro de casa e a gente pensar, por que não eu? Porque eu não posso estar tão bem como essa pessoa está. Podemos ter esses sentimentos também. Um que é muito perigoso para mim e para você é o da crítica. Estamos sentados no nosso sofá com a TV ligada, ouvindo homens de muita eminência tomar decisões muito importantes, e eu me pego muitas vezes questionando as decisões que eles tomam, pensando por que eles não poderiam fazer diferente. Eu faria diferente, você faria diferente, mas a verdade é que não estamos nesse lugar de crítica sobre eles, mas que nosso olhar sobre eles possa ser de oração, de intercessão. Mas esse é um risco que eu e você corremos também dentro de casa. Criticar aqueles que nós não conhecemos, não temos o cargo que eles têm, não estamos no lugar que eles estão exercendo, e muitas vezes questionamos as atitudes, as decisões que eles estão tomando, e esse é um perigo que nós estamos correndo também dentro de casa. Podemos ter também falta de amor, né? Falta de misericórdia com aqueles que estão sofrendo, falta de empatia com os que estão perdendo seus familiares. Podemos ter todos esses sentimentos e muitos mais, mesmo estando dentro de casa. Porque se afastar dos maus caminhos diz respeito a uma condição do nosso coração, diz respeito a uma decisão interna, e não quer dizer estarmos livres na rua, ou afastados ou reclusos. Diz respeito a uma decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias com o Senhor. E essa é a quarta exigência que o Senhor faz ao seu povo, que se chama pelo seu nome, que se diz ser propriedade dele, mas para que nós possamos ter o que nós vamos falar a seguir, essas quatro exigências são feitas por parte do Senhor, para mim e para você. Por que é importante citar algumas práticas de pecado? Porque tem vários textos da palavra que nos explicam e nos alertam que muitas vezes nossas orações não são ouvidas, não são respondidas, porque o nosso pecado impede que o Senhor nos ouça. Tiago fala sobre isso, Pedro fala que os maridos que não estão bem com as esposas teriam dificuldade em que suas orações fossem respondidas por não estarem bem com seus relacionamentos em casa. Então nós precisamos ter muito cuidado e acertar bem nossa vida íntima com o Senhor, para que possamos seguir falando sobre o texto e possamos receber as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque o texto termina falando de 3 bênçãos que o Senhor deseja derramar sobre a minha e sobre a sua vida, mas para isso tem todas essas condições, essas exigências que o Senhor faz para mim e para você. A primeira bênção que Ele quer nos dar é nos ouvir. Isso é um presente que nós temos como cristãos, de termos um Deus todo-poderoso que inclina o seu ouvido ao nosso favor, que inclina o seu ouvido para escutar a minha e a sua oração. Olha que bênção, Ele promete que se nós fizermos, prestarmos atenção e fizermos o que Ele nos pede, o que Ele nos ordena, Ele vai se inclinar. É um Deus todo-poderoso se abaixando para escutar a sua criação. A segunda bênção que Ele quer fazer e quer nos dar, nos entregar, é perdoar os nossos pecados. E não há bênção maior que o ser humano possa ter, é que seus pecados sejam perdoados. Nós vemos em muitas histórias da palavra que Jesus, antes de curar, Ele perdoava os pecados, porque o maior interesse que Ele tem sobre mim e sobre você é poder nos restaurar, poder perdoar os nossos pecados e poder nos dar uma vida de liberdade em Cristo. Por isso, muitas coisas Ele pode fazer, mas Ele quer perdoar e derramar perdão sobre a minha e sobre a sua vida. E em terceiro lugar, Ele quer curar a terra.
E como nós precisamos que o Senhor cure a nossa terra, sare a nossa terra, sare o mundo. Eu tenho na minha casa um globo terrestre e eu tenho olhado muito para esse globo nesses dias. Ele fica numa estante em cima da TV e eu tenho olhado para ele, orado, pensando nele, porque eu vejo, e você vê também, que o mundo todo está sofrendo, o mundo todo está doente. Mas o Senhor deseja sarar a nossa terra, Ele deseja fazer isso de verdade. E a esperança que eu e você temos neste tempo é de mudar de atitude, de buscar ao Senhor, de se arrepender dos maus caminhos, de buscar a sua face, de realmente conhecê-lo como Ele é, para que Ele então possa sarar a nossa terra. Ele está nos convidando a um tempo de recomeço, sem dúvida, de repensar muitas coisas que a gente fez até aqui. Estamos tendo a oportunidade como seres humanos de repensar a nossa maneira de viver, de como cristãos repensarmos a nossa maneira de sermos igreja, de como cidadãos repensarmos quem nós somos nessa sociedade. O Senhor está nos dando uma oportunidade que eu e você venhamos aproveitá-la, porque o desejo dele é nos perdoar, nos escutar e finalmente sarar a nossa terra. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de dizer para você que, concluindo essa ministração para a célula, para que seja discutida, que nós temos 2 livros basicamente paralelos. Os dois livros de Reis e os 2 livros de Crônicas. Um deles termina de uma maneira não tão positiva, Reis, que o povo está indo para o exílio, mas Crônicas é um livro de esperança. Por isso fique com essa mensagem no seu coração, uma mensagem de esperança. Aqui nós estamos encerrando o livro de Crônicas. Quando o livro de Crônicas encerra, está mostrando o povo voltando para a Terra Prometida. E eu creio que essa mensagem precisa ficar marcada no nosso coração. Enquanto eu preparava a mensagem do domingo, eu coloquei como subtítulo de cada uma das promessas: o Senhor ouvirá, o Senhor perdoará, o Senhor curará. Mas mais do que isso, essa palavra é um pouquinho mais forte, porque o próprio Deus está falando com o rei Salomão direto para o povo. E ele diz o seguinte: dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Essa é a palavra do próprio Deus. E o que eu quero dizer para você é que Deus está falando conosco nesse tempo. O que eu quero dizer para você é que esse é um tempo de milagre. O que eu quero dizer para você é que estejamos atentos para ouvir a voz do Senhor nesse tempo. E eu quero terminar essa breve meditação com uma palavra que eu li recentemente de John Piper sobre tudo isso que está acontecendo. Essa é a mensagem de Jesus para o mundo, neste momento da história, sobre o coronavírus. Uma mensagem para todo ser humano. Eu e você, e todos que estamos ouvindo, e todos os governantes do planeta, todas as pessoas que ouvem sobre isso, estão recebendo uma mensagem de Deus com trovoada dizendo: arrependam-se. John Piper. Que Deus te abençoe, que seja um tempo de reflexão e um tempo de muita fé na promessa do Senhor e naquilo que o Senhor fará. Eu gostaria de te convidar, antes de fazer a discussão aí na sua célula, para termos um momento de oração, chegarmos na presença do Senhor no trono do nosso Deus, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, e fazermos a nossa oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dá de viver, atravessar esse momento em família, como igreja também, nas casas. Há 2 domingos atrás nós falamos da importância da gratidão e queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas, mesmo nesse tempo difícil. Mas também queremos chegar na Tua presença com fé nessa hora, te pedindo, nos ajuda, Senhor, nesse caminho de exame, de avaliação familiar, pessoal, para que possamos, Senhor, buscar a Tua face, orar, nos humilharmos na Tua presença e avaliarmos se existe algum caminho mau. E quando encontrarmos, ó Pai, que venhamos buscar o arrependimento, para que o Senhor venha nos ouvir, perdoar os nossos pecados e de verdade sarar a nossa terra, curar a nossa terra. Nós precisamos de cura. Senhor, cura a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.